sou Ana Regina Pinheiro, nasci em São Paulo, né? Sou paulistana e sou formada em História. Aliás, eu estudei o tempo todo, né? Minha formação toda na escola pública. Sou formada em História pela PUC, São Paulo, tenho mestrado na PUC e doutorado pela Unicamp. E atualmente moro em Campinas. Nós conseguimos reunir, como eu disse no início, um grande número de jornal, não só buscado no acervo, mas também com ex-alunos, né, que guardavam muitas documentações e que a gente conseguiu contato com eles. Então, ex-alunos da Caetano de Campos. E aí nós conseguimos reunir, então, praticamente 100 números do jornal, né? E aí esse jornalzinho passou a ser o meu objeto de estudo, né? A gente chama de objeto nuclear de análise, né? Quer dizer, ao localizar o jornal, os referenciais que foram me ajudando a fazer essa leitura, os referenciais teóricos, o referencial da imprensa periódica educacional, que eu fui buscar especialmente na Denise Catani, que faz esse tipo de tratamento da fonte, né? A curiosidade é que ele foi produzido para os meninos da escola primária, né? Por crianças de 7 a 12 anos, orientados, obviamente, por professores e especialmente por duas profissionais da escola que depois se tornaram sujeitos de outra pesquisa que eu fiz no doutorado, que são a diretora Carolina Ribeiro e a bibliotecária Iracema Marques da Silveira, né? Então, esse jornalzinho, ele teve um tempo de vida, né, um tempo muito longo de vida, que foi desde 1936, quando surgiu o primeiro número, até 1967 também. Depois teve uma certa continuidade até 1971, 72, mas foram números esparsos que a gente não considera no conjunto dessa documentação, né? Então, de 1936 a 1967 foi exatamente o período em que a dona Iracema, como era conhecida, permaneceu na biblioteca escolar da escola primária. Eu analisei esse jornal inicialmente no mestrado de 1936 a 1939. Eu busquei nesse jornal conhecer o cotidiano da escola, né? A cultura da escola, a cultura escolar desse período, por exemplo, ao público leitor desse jornal, né? Que ele não se restringia à escola, ele se expandia, havia leitores em órgãos do governo, entre particulares também, de outros estados, inclusive, que solicitavam um jornal. E aí você fica pensando, um jornal escolar, produzido por crianças, né, de 7 a 12 anos, como pode, né, ter tamanha influência ou tamanha, né, projeção, a relação da escola com vamos dizer assim, a formulação de políticas públicas para a educação no período, né? Então, havia uma influência ou uma tentativa de estar presente, estar influenciando, participando do processo de formulação de políticas educacionais no período, né? E uma coisa muito forte, né, uma característica muito forte desse jornal era a defesa da educação paulista, né? A defesa do modelo escolar paulista. E isso aparecia muito constantemente, além da imagem dos grandes heróis, né? Porque era um jornal, afinal de contas, era um jornal infantil, tendia a ser um jornal infantil, um jornal escolar. Então, a figura dos grandes heróis também, com ênfase nos heróis paulistas, como o Padre Anchieta, né? Outra ênfase, né? Uma outra figura que aparecia muito nos enunciados era a criança que estuda, né? Então, um elogio à criança que estuda, a alimentação saudável
Então, nós vamos ter várias figuras figuras de linguagem que vão aparecendo no jornal e que vão dando sentido ao trabalho pedagógico, né? Especialmente a ideia de que a escola, o conhecimento escolar deveria ser visto ou ser incorporado pelo aluno para que ele desistisse, para que ele não continuasse a propagar ou a praticar desenvolver algumas práticas, vamos dizer assim, que não fossem científicas, que estivessem em desacordo com a norma científica, né? Então, tinha algumas práticas que a gente vai identificando no jornal, né? E que vão levando a gente, inclusive, a compreender práticas escolares e não escolares, que eram importantes no período e que tinha que ser combatida. E que a escola tinha o papel de combater ou de promover, né, com a educação, a mudança de determinadas práticas, né? E as crianças, então, seriam os portadores, então, desse conhecimento, né? E a partir deles a família, e daí a trazer mudanças no meio familiar. Para mim, o que teve de bastante importante, além do jornal, são os documentos vamos dizer, de caráter administrativo também, né, que são as atas de reuniões, documentos oficiais, né, tanto recebidos pela escola quanto enviados. E eu diria que tem um tipo de documento que, para mim, é um documento muito importante, ou talvez mais relevante, porque ele é raro e ele é único, que são as correspondências, né? Então, as correspondências, além do jornal escolar, eu trabalhei com muitas correspondências e que ocorreram, né, entre os educadores aí na década de 30 e 40, que é o período que eu trabalhei mais, e que foram trazendo essa dimensão, né, a dimensão política e social da escola para além do pedagógico, né, que todos já sabem, porque essa é a natureza da escola. Mas a dimensão política e social, ela foi aparecendo, então, com as correspondências. A gente acaba virando um militante da área, não só um pesquisador, como um militante da área de preservação da documentação histórico-escolar, no sentido de a gente tentar recuperar, então, as dimensões da educação paulista, né? Todas as dimensões que ela apresenta.